Boa noite, tudo bom, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos fazendo nossa live, as nossas reflexões. Hoje, essa semana, vamos fazendo uma sexta-feira e nós vamos falando de síndrome pós-Covid. Gente, se Covid veio aí, essa pandemia veio para realmente virar as nossas vidas, trazer alguma transformação, alguma mudança. Porque mesmo que a pessoa pegou o Covid e já está bem, ela tem as sequelas, os sinais, os sintomas, e tem toda uma mudança na nossa vida, na nossa rotina. Isso realmente, a nossa saúde, a nossa relação com o mundo, a nossa percepção está bem modificada. Bom, eu vou tocar o nosso assunto. Síndrome pós-Covid. Devido ao grande número de pacientes, de pessoas ao meu redor que estão tendo muitos sintomas, que não estão conseguindo melhorar, que não estão tendo mais disposição, enfim, vários sinais e sintomas, sequelas. É por isso que eu resolvi falar, porque tem tratamento, tem como você reagir, tem como você retomar a sua vida de volta, certo? Bom, o que acontece? Quando a gente pega o Covid, né, pega o vírus, o nosso sistema imunológico vai entrar em quê? Em luta, em combate, para ajudar a gente a sobreviver. Nosso sistema imunológico, nossas células vão tentar expulsar o inimigo. Enfim, para se livrar do coronavírus, esse sistema imunológico, ele desencadeia um processo inflamatório, que se torna assim, exacerbado demais em algumas pessoas. Bom, elas são as vítimas da chamada tempestade inflamatória. É um fenômeno que envolve a liberação de substâncias como citocinas, por exemplo, que é um potencial tem um maior potencial para lesionar os órgãos e os tecidos. E o que tem sido esses sintomas pós-Covid que a maioria das pessoas está sentindo? Claro que você vai sentir mais ou menos, ter sequela mais ou menos de acordo com a gravidade de que foi o Covid. Foi leve, foi médio, foi internado, faltou oxigenação, foi entubado. Tudo isso vai ter quantos dias de hospitalização, quantos dias ficou acamado, tudo isso interfere nas sequelas. Mas mesmo que seja da forma mais leve, é normal ficar com sintomas no pós-Covid, não é durante o Covid, é no pós, de fadiga, cansaço, indisposição, falta de ar, dor de cabeça, dor muscular no corpo, queda de cabelo, perda de paladar, olfato, que isso pode ser temporário ou assim, duradoura. Dor no peito, tontura, tromboses, palpitações, depressão, ansiedade, dificuldade de linguagem, de raciocínio, memória, fica tudo mais lento, mais atrasado. Tem uma memória curta, que é do que eu acabei de fazer, do que eu tenho para fazer hoje. Essa memória que é afetada normalmente. Nos pulmões, normalmente, é onde a batalha contra o vírus é mais intensa, é mais forte. Então, aí, o que resta ali? Fibroses. O que são as fibroses? Cicatrizes, aderências que fica ali, como se fosse uma teia de aranha ali, vai? Estou tentando explicar de uma maneira fácil. Que atrapalham a respiração. Vem daí a parte de cansaço. A fadiga, a dificuldade de fazer movimentos simples são alguns dos problemas mais comuns em estudos. Já existem milhares de pesquisas de estudos científicos nesses sintomas pós-Covid. E não é só do pulmão a culpa, não. As citocinas, elas atacam os músculos, gerando dor e sensação de fraqueza. Então, vai tendo toda uma alteração no nosso organismo. O próprio sistema nervoso, que comanda o tecido muscular, ele pode ser afetado pela inflamação ou pelo próprio vírus, o que só vai piorando a situação. Para os internados que ficam acamados, que ficam entubados, eles sofrem uma perda muscular significativa e aí os desafios são maiores, vai ter uma atrofia muscular, a diminuição de massa magra, mobilidade e ainda por cima atrapalha o retorno do sangue dos membros inferiores para o coração. Isso potencializa o quê? O cansaço, eleva a probabilidade de trombose, entre outras coisas. Então, aí aumenta o quê? O risco de entupimento dos vasos, que leva ao infarto, ao AVC, tudo isso aumenta esse risco no pós-Covid, viu, gente? Porque a falta de oxigenação, vai tendo uma falta de mobilidade, tudo vai piorando. Bom,
cuide da sua mente depois da Covid. Por quê? O cérebro é um dos órgãos mais sensíveis ao excesso de inflamações pelo corpo e pela queda de oxigenação. Às vezes a pessoa não é o Covid que deixa sequela, é o Covid da falta de oxigenação. A falta de oxigenação, a falta de ar, de oxigenação no cérebro é que vai ocasionar sequelas. Então, um trabalho feito no INCOR, com 185 pessoas que contraíram o coronavírus, mostrou que 80% manifestavam algum comprometimento cognitivo, como dificuldade de atenção, raciocínio, perda de memória e por aí vai. Se depois da doença você ficar com sonolência excessiva, com muito cansaço, você deve procurar uma ajuda profissional. Falta de ar. O mesmo vale para se ficar muito desatento, esquecendo as coisas, trocando palavras. Fique atento nesses sinais, nesses sintomas. Você está perpetuando por muito tempo. Fique atento em quem está ao seu redor, porque isso está se agravando. Então precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de médico, de um monte de coisa que eu vou falar daqui para frente na live, de repor vitamina, os minerais, de trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, de fazer fotobiomodulação para potencializar essa mitocôndria. Tudo isso eu vou falar durante a live. Então, de acordo com estudos realizados na Universidade de Colômbia, existem duas razões principais para pessoas ter sintomas neurológicos nesse pós-Covid. A primeira delas é a hipóxia. O que é a hipóxia? É a falta de oxigenação no órgão, no caso que eu estou falando no cérebro, o que impede de realizar suas funções. E isso, um dos órgãos também muito afetado é o fígado. Por que o fígado? Porque o que é a batalha? Tomar muito antibiótico para vencer o inimigo. E aí destrói todo o microbioma da sua flora intestinal. E o fígado é que vai reagir, vai ter que lutar com isso, muita medicação. Então o fígado vai ter bastante intercorrência. Havia também nessa pesquisa, outra causa, mostra que eles fizeram, essa Universidade de Colômbia, no estudo que eles fizeram, as pessoas que depois que tiveram Covid, que morreram, aí eles foram lá estudar nesses corpos, nesse cérebro, e aí, quando eles abriram, eles viram que tinha também bastantes lesões microscópicas, mas também algumas vistas a olho nu. E os cientistas acreditam terem sido provocados por coágulos sanguíneos, que é comum em paciente grave de Covid, acaba tendo coágulo sanguíneo. E pode ter interrompido, esses coágulos que interromperam o fornecimento de oxigênio para as áreas prejudicadas do cérebro, entendeu? Bom, outra descoberta que intrigou os pesquisadores foi a ativação de uma grande quantidade de micróglias. O que é isso? São células presentes no tecido cerebral com função de vigilância contra a entrada de agentes estranhos, semelhantes às células de defesa. Então ficava em alerta, aumentou muito isso. Então a alta concentração foi registrada principalmente no tronco cerebral inferior, que regula o ritmo do coração, da respiração, assim os níveis da consciência. No hipocampo é uma das estruturas envolvidas nesse processamento de memória. Então essa região do cérebro que teve essa alta concentração dessas células, de alerta, mostra que alguma coisa estava ali, que se está alerta naquela região para vencer o inimigo, porque alguma coisa passou por ali. Como recuperar o fôlego? Recuperar esse cansaço, essa falta de ar, depois que eu já me curei do Covid, hein, gente? Eu já passei, já tem 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, tem gente que 1 ano depois de ter o Covid ainda tem sintomas. É desse público que eu estou falando, que pode ser o seu parente, pode ser sua mãe, seu pai, seu conhecido, pode ser você, entendeu? Então, o ideal é ir retornando às atividades ao pouco e de preferência com acompanhamento. Precisa de um acompanhamento profissional para você ter restabelecer o seu organismo. Não adianta querer ir só pelo Dr. Google, ir pelas conversas de comadre, ir pelo Dr. YouTube. Você precisa de um acompanhamento sério, porque aí vai devagar, vai de acordo com o seu limite, com a avaliação minuciosa que vai ter. Bom, se sentir cansado faz parte da recuperação, Mas o alerta, se tiver muito intenso, muito desconfortante, você tem que ficar atento, porque aí tá gravando. Queixas como náusea, palpitação, desmaio, tontura, indicam que o pulmão não está funcionando adequadamente.
Então, às vezes, vai precisar tomar mais medicação, procurar um médico, fazer um exame mais detalhado. Tem que ficar atento se é o pulmão, que às vezes não é que está mais com Covid, mas aquele pulmão tem sequelas. E você não morreu de Covid, mas pode ter uma pneumonia, pode ter outras coisas, falta de oxigenação, enfim. Então é bom tomar cuidado, não esperar a última hora, que vocês sabem que ainda continua, dependendo da região do Brasil, do estado, ainda continua com poucos leitos de UTI. Então não é só porque eu tive um infarto, não vai ter leito de UTI. Eu tive um AVC, eu quero fazer uma cirurgia, tá dificuldade de leito, entendeu? Bom, os programas de reabilitação cardiovascular, eles são os mais adequados para recuperar esse fôlego, entendeu? Eles treinam os músculos e ao mesmo tempo eles respeitam e renovam a sua capacidade cardiorrespiratória. Mas eu vou falar da fisioterapia integrativa. Eu como fisioterapeuta, como dona de uma academia, eu trabalho com condicionamento físico, com essa recuperação cardiorrespiratória. Existe a fisioterapia respiratória. Então você tem que ir devagar nesse condicionamento. Se você for acompanhado de repente, um profissional da área da saúde, um fisioterapeuta, um educador físico, para essa recuperação de acordo, medindo, vendo devagar, você vai voltar ao normal nesse fôlego, nessa falta de condicionamento. Porém, quando é atingido muito grave, quando a gente entra nessa luta, no nosso sistema imunológico, nessa luta contra o Covid, para a gente sobreviver, a gente tem perda de muitas vitaminas. Se você já tem uma deficiência de ferro, vai piorar isso. Às vezes a gente tem uma alimentação... Já vem levando, né, gente? A gente já vem trazendo uma vida não adequada. Não tem uma alimentação adequada, tão intoxicado, oxidado, inflamado. A gente vive num mundo poluído. Eu sempre venho falando isso pela proposta de tratamento que é da fisioterapia integrativa. Então, o que é a fisioterapia integrativa? É mudar o seu estilo de vida. Evitar comer muita farinha branca, muito açúcar, muito produto que tenha conservante, corante, muito refrigerante, muita coisa embutido, enlatado, comer coisas mais naturais, mas de repente tem que fazer uma avaliação para ver se você está com uma hipersensibilidade, o teu organismo está explodindo. A gente tem que modular esse intestino, tirar as bactérias ruins, colocar boas, alimento para as bactérias boas, porque nós somos 10% humanos, nós vivemos numa comunidade de vírus, micróbios, bactérias, isso faz parte da gente. Eu sempre brinco que não é oi, eu cheguei, é oi, nós chegamos. A sorte nossa é que não fica aparecendo, né? Então a gente tem lá uma pele, tem um rosto, tem todo um sistema que esconde isso, mas já pensou? Então seria bem mais difícil. Bom, essa fotobiomodulação, que faz parte da fisioterapia integrativa, através dela, a gente entrega a energia pulsada em todas as formas de pulso que mantém vida na Terra, através de um equipamento específico, e podemos ajudar muito nas sequelas de Covid. No meu consultório, na minha clínica, eu tenho fotobiomodulação à cinta, que eu vou pôr nos 5 órgãos drenadores primários nessa sequência: intestino, fígado, rim, pulmão, e consequentemente na pele, que nós estamos colocando na pele. A gente põe aqui no intestino, no fígado, põe aqui em cima das suprarrenais, põe no pulmão, principalmente também aproveita porque o coração tem muita mitocôndria, ele vai potencializar a força dessa mitocôndria. O que é a mitocôndria? É uma parte da nossa célula que dá energia, que dá pique. E quando a gente entra nessa luta, a mitocôndria, acabou a mitocôndria. Então a gente tem que, sem ter que depender, já tomou tanta medicação lá no hospital, no tratamento, vai ter que se intoxicar demais de medicação? Não, faz a fotobiomodulação. Também a gente tem o sublingual, que vai direto no fígado, que trabalha com as suas suprarrenais, que trabalha com a sua tireoide, com a sua paratireoide. Eu tenho o capacete de fotobiomodulação, que vai trabalhar a plasticidade do cérebro, vai melhorar os vasos sanguíneos, a oxigenação, esse movimento, né, dos vasos para poder circular melhor, vai prevenir Parkinson, Alzheimer. A fotobiomodulação tem essa potência, esse poder. Então, ela aumenta muito rápido o número dessas mitocôndrias que eu estou falando, que tem em todas as células, através da onda vermelha e infravermelha, consequentemente, oxigena mais rápido, então vai devolver essa oxigenação. Pesquisas demonstram que a fotobiomodulação é provado cientificamente, tá, gente? Ela tem a função de restabelecer o organismo diante de algumas doenças, o Covid, por exemplo, entendeu?
Temos um efeito anti-inflamatório ativado pelos macrófagos e neutrófilos. O que é isso, Silene? O sistema imunológico da gente, a gente tem algumas células que têm nomes que elas defendem. O macrófago e o neutrófilo fazem parte do sistema imunológico. Diminui a ação de problemas que interferem na resposta imunológica do organismo, entendeu? Algumas proteínas vão diminuir isso. Então, o resultado é uma diminuição da inflamação, uma melhor oxigenação e teremos uma regeneração tecidual. Então, lembra que eu falei daquela fibrose que pode ter no pulmão? Ela melhora isso. Bom, pesquisas comprovam que ela tem uma ação, a fotobiomodulação, ela tem uma ação antimicrobiana, viral, entendeu? Tem sido investigada como uma nova forma de inibir infecções de bactérias, vírus, fungos. Então, pode ser útil na redução dessa inflamação pulmonar e na promoção da regeneração desse tecido que foi danificado pelo Covid, pela falta de oxigenação, pelos trombos, pelos coágulos, por tudo que está acontecendo no seu sistema. Pode aumentar também a oxigenação indiretamente a fim de reabilitar os órgãos afetados, potencializando mitocôndrias e devolvendo energia. Então, quando a gente dá pique para a mitocôndria, a gente devolve energia. Cérebro, vamos falar do cérebro, porque é o nosso chefe, né? O sistema nervoso central é que comanda, é de lá que saem nós temos 12 pares de nervos cranianos que estão ligados com os nossos vísceras, com os nossos órgãos, com os nossos sentidos, todo o nosso passa pelo canal medular, distribui, todos os nossos músculos são inervados, e essa inervação é que dá os movimentos, então é muito importante, o cérebro tá bem. A pessoa que ficou entubada, que teve um problema sério, mais grave com o Covid, quanto mais grave o caso, maior as consequências nesse cérebro, quando esse cérebro é afetado. Então, quanto mais grave o quadro, quanto mais faltou oxigenação, quanto mais tempo ficou entubado, mais ela tem uma predisposição a ter consequências mais graves nesse cérebro, entendeu? Dele ser afetado. A fotobiomodulação do cérebro melhora a oxigenação, como eu já falei, a plasticidade, melhora a circulação sanguínea do mesmo. Olha que importante, a gente precisa, a circulação sanguínea que leva nutrientes para todas as nossas células. Bom, também a fotobiomodulação, ela libera melatonina, entendeu? Ácido nídrico, óxido nídrico e outros tipos de vasodilatadores. Então, assim, eles são liberados numa taxa X. E aí, quando eles são liberados, eles se tornam assim anti-inflamatórios, regenerador tecidual, melhora a cognição, melhora o raciocínio, devolve a elasticidade dos vasos sanguíneos ao normal. É super importante fazer fotobiomodulação. Eu estou falando do cérebro, que é feito através do capacete que eu tenho lá no meu consultório. Vocês já devem ter visto na minha página, ou no Facebook, ou no Instagram da doutora Silene Paz, eu tenho algumas coisas que eu estou explicando. Mas é super importante esse capacete, essa cinta, esse sublingual, enfim, gente, ainda tem o óculos do Retimer, que se você está sem cansado, não dormiu direito, ele vai repor o que o seu cérebro não produziu pela falta de sono. Eu tenho vários equipamentos. E na sessão de intervenção da fisioterapia integrativa, além de você fazer toda essa fotobiomodulação, a gente faz algumas manobras de osteopatia nas vísceras, entendeu? A gente vai estimular os nervos, o nervo oculomotor, o glossofaríngeo, vamos estimular o nervo vago, que está ligado direto, eu estou falando de alguns pares de nervo craniano importantes, ele está direto ligado com o intestino. As pessoas às vezes têm depressão e acham que é só no cérebro que produz serotonina, dopamina. Não, o intestino produz também, mas se você tiver com um microbioma, um intestino assim de bactérias ruins, ele não vai ter força para mandar para lá. E aí o nosso emocional também, sabe quando a gente fica nervoso e tem uma dor de barriga? É mais ou menos por aí, esse nervo vago que dispara. Então é uma relação, então a gente tem que ter esse ambiente do intestino muito bem cuidado, muito bom. E como que faz isso, Silene? A gente tem que ter uma alimentação adequada, uma dieta específica, de acordo com a avaliação, numa fisioterapia integrativa, a primeira sessão, eu vou levantar a sua vida ao fundo, desde como foi a vida antes da sua mãe ficar grávida, a vida da mãe, do pai, os antepassados do que morreram, qual é a predisposição genética que você tem, como foi a gestação da sua mãe, ela ficou doente, ela comeu demais, ela engordou demais, teve algum impacto emocional, a vida fetal conta.
como foi a infância, ficou muito doente, teve muito problema, tudo isso vai... Aí eu vou definir se você é uma pessoa psicossomática ou somata emocional. Eu vou definir, não, pela anamnese, pela nossa conversa nessa avaliação, é que a gente vai averiguar. Se a pessoa for somata emocional, por exemplo, o Covid está fazendo um somata emocional. A pessoa ficou muito doente, muito internada, muito grave. Ela sai de lá, mas mexeu com todo emocional, com a família, morreu gente. De repente eu saí de lá e perdi alguém, e perdi o emprego. Enfim, aí você é um somata emocional. Mas tanta emoção que te leva à doença, você pode ser psicossomático. O direcionamento das técnicas com que eu trabalho, a gente vai passar por tudo, mas o direcionamento é outro. Muito bem. Fisioterapia integrativa. A fisioterapia integrativa é isso, integrar técnicas. A proposta dela é desintoxicar, desinflamar, desoxidar o organismo e regenerar o seu metabolismo. Super importante, gente, nesse momento que você está inflamado por causa do Covid, intoxicado, cheio de medicação, de alimentação ruim, de tudo que você passou. E a mente, a maior toxina são os nossos sentimentos e emoções. Tem a toxina das lâmpadas, de celular, de computador? Tem. Do ambiente, ar poluído, água poluída? Tem. Dos produtos que a gente vai comer ali, um frango, um boi, um porco, que eles receberam hormônio, a ração tem hormônio, do agrotóxico, do solo que não tem mineral rico no nosso país. Tudo isso é muito importante, está inflamando, intoxicando, oxidando, e isso leva você a uma vida desregrada, principalmente se comer muita coisa fast food, muito carboidrato, no sentido de farinha branca que eu estou falando, muito açúcar. Quanto mais vontade você tem de comer açúcar, mais o teu intestino está cheio de bactéria ruim. Então, a gente tem que desintoxicar, desinflamar, desoxidar esse organismo para melhorar tudo, principalmente depois que você passou de uma doença como essa e está com esses sintomas do pós-Covid. Durante o tratamento do Covid, olha, a gente ingeriu muita medicação, principalmente antibiótico e corticoide, e isso afeta diretamente o quê? Esse microbioma, que é o ambiente do intestino. Nós precisamos de bactérias boas, mas quando o antibiótico entra lá, ele vai matar a bactéria. A boia é ruim, ele não vai escolher. E aí, se você já não vem vindo com uma vida de alimentação adequada, repondo os minerais, as suas vitaminas, se você já não pratica uma atividade física, se você já não tem uma mente boa, já anda com depressão, com ansiedade, com estresse, enfim, se você está levando aquele estilo de vida horroroso e pega um Covid, a consequência disso é muito pior. Como vai ser a sua percepção perante tudo isso? Junta tudo. Então, sem falar na parte emocional. Porque devido ao estresse que foi submetido à pessoa e todos ao seu redor, a parte emocional é muito afetada. E hoje eu estou falando da síndrome pós-Covid, não do que a pandemia está fazendo com a nossa percepção, com a nossa mudança, com as aulas online, com os cursos online, com as reuniões online, com o trabalho home office, entendeu? Eu não estou falando da falta de emprego, desse lockdown, abre e fecha, de muita gente falindo, de muita gente perdendo um ente querido. Eu não estou falando só do que está acontecendo no mundo, ao nosso redor. Eu estou falando da pessoa que teve o Covid numa maneira leve, média, intensa, grave, e ela já faz um tempo e ela ainda continua com aqueles sinais e sintomas que eu falei lá no começo da live, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, um cansaço, uma apatia, uma fadiga, não dorme direito, não melhora, dificuldade, cansa, não tem condicionamento, uma capacidade cardiorrespiratória está lá embaixo. É esse síndrome pós-Covid, é para quem teve o Covid e ainda existe essa síndrome já. Porque o Covid não é só ali, não é uma gripe que a gente trata e tá tudo bem, passou. Dependendo de como você percebeu, vivenciou, do nível que alterou o seu organismo, de como você já vinha levando o seu estilo de vida, vai ser mais leve ou mais intenso, e você vai continuar mantendo sequelas, vão continuar mantendo sintomas. Você não tem mais o Covid, mas você não tá com a tua vida ao normal. Bom, que tipo de tratamento que eu posso oferecer?
diminuir essa hipersensibilidade do organismo. Então, através de um rastreamento metabólico, vamos ver se estiver com uma hipersensibilidade. Vou indicar uma dieta mais restrita, que vamos tirar essas farinha branca e açúcar, entre outras coisas. Vou indicar algumas medicações naturais da homeopatia, homotoxicologia, uma homeopatia que desintoxica o organismo, tá? E aí a fisioterapia integrativa dá essa formação para o fisioterapeuta prescrever, é visto por lei, tá tudo certinho. Bom, aí vai lá, faz a medicação, e aí você vai na sessão de intervenção dessa fisioterapia integrativa. Então tem que ter uma orientação de dieta adequada. Depois, nessa outra fase, a gente vai repor as vitaminas, os minerais, que o organismo teve uma guerra ali dentro. Está destroçado dependendo do quanto foi atingido. A sessão de intervenção da fisioterapia integrativa é o que eu falei. A gente vai fazer essa fotobiomodulação que eu expliquei. Vou usar a cinta de LED de lâmpadas vermelha e infravermelha no intestino, no fígado, nas suprarrenais, no pulmão, pode usar na frente, atrás, já está em contato com a pele. Vou usar esse LED sublingual e o capacete, certo? A gente vai fazer manobras de osteopatia nas vísceras, nos seus órgãos, no intestino, no fígado, enfim, tá? E também vou estimular esses nervos, o nervo oculomotor, o glossofaríngeo, o nervo vago, através de uma eletroestimulação. Tem técnicas que são com a mão, de terapia manual, e tem técnicas que são com equipamentos, que a gente vai estimular isso. Vou ensinar você a respirar. As pessoas não sabem respirar, gente. E respiração é fundamental para você ter o seu equilíbrio, para você ter domínio da sua mente, para você tomar uma decisão na sua vida, para você entrar em contato consigo mesmo. De repente, esse Covid que você teve ficou mal e o teu emocional tá mal, você não tá se sentindo bem. Aí é hora da gente passar para a parte quântica. Que eu tenho algumas opções, a fisioterapia, microfisioterapia, análise biológica, terapia quântica oriental. A microfisioterapia é uma fisioterapia quântica, aonde através de micropalpações, um contato com a pele, entendeu? A gente tem 12 vias anteriores e posteriores, através de micropalpações eu vou achar onde entrou o antígeno, causador, e onde está o sintoma, ali forma um campo quântico, dá para datar. Da onde veio isso? A gente libera essa cicatriz patológica, emocional, quântica, e a gente vai ressignificar. A análise biológica tem todo um sentido que o teu corpo está com aquela dor, com o lado do cérebro, se você realmente é por parceria ou se de repente é o seu ninho, a sua família, a percepção diante do impacto. Olha, eu tive Covid, é um impacto externo, severo, biológico, que a gente sofre em profunda solidão porque tem que ficar em isolamento, medo de morrer, de piorar. E eu tenho escutado depoimentos, tenho estudado muito sobre, tenho pacientes, as pessoas quando elas estão nesse isolamento, naquele momento que o Covid joga na cama, de cansaço, de fadiga, se ela tiver é a hora que ela faz uma retrospectiva, passa a vida dela na mente. É como se fosse ela viver e ver o sentido da vida. É ali que você tem que mudar o sentido da vida. Para isso, você tem que entrar em contato consigo mesmo, trabalhar a sua mente, trabalhar a sua respiração. Bom, aí a terapia quântica oriental é uma terapia através dos elementos da acupuntura, pela pulsologia quântica, a gente vê qual os órgãos, vísceras e emoção que não tá bom, ali naquela sessão, é o elemento que vai dizer. E aí, através de óleos e sprays, elas são vibracionais, não é aromaterapia, vai equalizar o seu ser biológico, que está estressado, que passou por medo, que não tá legal, que tá desanimado, que tá entrando em depressão, que perdeu muita gente, e eu tô perdendo o rumo da vida, eu não tô tendo controle, eu tô muito estressado, ansioso, eu tô perdendo o estímulo de viver. Passa por uma sessão, equaliza o seu ser biológico. Nós somos vibração, nós somos energia. Acreditando ou não, nós temos chakras no corpo inteiro, temos os 7 chakras principais no canal medular, que são responsáveis por distribuir nutrientes, distribuir energia para órgãos, vísceras, glândulas. E essa energia, se a gente não está bem, as nossas emoções tampam essa circulação de energia boa, a gente fica ali mal.
Nossos sintomas, e quando você passa por esse impacto que eu estou falando, e o Covid, se você ficou doente, e o que está acontecendo ao nosso redor é um impacto externo, severo, biológico, e que cada um está percebendo de uma maneira diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua criação, de acordo com o que ele aprendeu. Antes da mãe ficar grávida até os 7 anos de idade, pelo Eneagrama, a gente forma a personalidade e leva para o resto da vida, mas tem como a gente mudar. A gente pode ter uma predisposição genética, mas a gente tem como ressignificar. A epigenética, que foi a minha última formação, ela ensina isso, como ressignificar. Então, depois que a gente limpa o seu organismo, que a gente devolve essa vitalidade, que a gente libera essas cicatrizes emocionais no campo quântico, equaliza o seu ser biológico, você vai ter que ressignificar. O seu passado já foi. Agora eu tenho que me dar presente, coisas novas, eu tenho que viver, falar que ama, abraçar, nem que seja uma árvore, um cachorro. Ai, Silene, não é hora de ficar abraçando, olha o contato social. Se você está dentro de sua casa com seus entes queridos, sempre aquelas pessoas ali, tá tudo certo. Mas então abraça uma árvore, abraça um cachorro, se abraça, olha pro espelho, fala que se ama, se dá valor, levanta a sua autoestima. Então a gente tem que trabalhar a mente. E aí, através, se você não conseguir ressignificar, a gente vai partir depois, numa fase mais adiantada, para essa epigenética, que são sessões onde eu vou direcionando para você ressignificar, para você perceber, entrar em contato com o seu eu interior, mudar a sua percepção da vida, entender, se conhecer, se descobrir. Gente, um momento tão difícil que é o Covid na nossa vida, que está trazendo olha lição, não adianta eu ser rico, ser pobre, ser alto, ser baixo, ter profissão, não ter profissão, ser feia, ser bonita, não interessa, tenho faculdade, não tenho faculdade, ele não está aqui para isso, ele trata todo mundo igual. E hoje, quando nós estamos vivendo num sistema, num país, que a pandemia está tão grande que não tem leito de UTI. Então não adianta, o pobre não tem, mas o rico também não tem. Não adianta eu ter dinheiro e querer pagar um leito particular, não tem. Então eu trouxe para mostrar, para a gente desprender, para a gente fazer essa viagem interior, para a gente se reconectar com a vida, com a natureza, com Deus, no Deus que você acreditar, na religião que você... Eu sempre falo, peça ajuda. Peça ajuda para um psicólogo, um profissional, para um nutricionista, para um fisioterapeuta, para um médico, para um amigo, para um pastor, para um padre, para um dirigente espírita, mas busque ajuda. Busque ajuda para resolver, para sair desse momento. Busque uma ajuda profissional e séria. Se você está com muitos sinais e sintomas, você tem que reagir. Silene, mas eu não tenho dinheiro para fazer tratamento. Não moro em bebedouro. Como é que eu faço? Bom, você tem que trabalhar a sua mente, então busque alguém aí para trabalhar essa meditação, essa viagem interior. Você tem que buscar pelo menos uma academia, um personal trainer deve ter aí, né, perto de você. Você tem que fazer uma atividade física moderada, devagar, sendo acompanhada com um profissional que entenda, porque às vezes a pessoa é formada, mas a especialidade dele não é recuperar um organismo que teve tão debilitado. Por isso que a gente indica a fisioterapia em primeiro lugar. Porque fisioterapia tem essa parte de reabilitação, é prevenção e reabilitação. A fotobiomodulação tem que ser para quem realmente é formado em fisioterapia integrativa, que tem os equipamentos como eu os tenho, entendeu? A alimentação, você pode se libertar, seguir uma vida nova, usar ervas, e tanto chá, tanta coisa melhor do que você comprar um tempero pronto, por exemplo. Entendeu? E você fazer a sua alimentação, ter uma vida mais regrada, mais saudável, praticar uma atividade física, mas se conectar com você mesmo, mudar a sua mente, mudar a sua percepção, tirar uma lição do que foi esse Covid na sua vida. Se naquele momento que você estava bem mal, numa cama, com todos os sintomas explodindo no seu organismo, lutando o seu sistema imunológico para expulsar o seu inimigo dali, você não conseguiu se conectar com esse eu interior, com essa reflexão. O que eu vou fazer da minha vida? Que sentido tem a minha vida? Eu posso morrer agora? E o que eu estou fazendo? O que eu não estou aproveitando? O que eu não estou vivendo? Para quem que eu não falei que ama? Quem eu não perdoei? Quem eu preciso perdoar? O quanto eu estou me dando de valor? O que é mais importante para mim? Ser ou ter? É isso que a gente tem que... Se você não fez essa reflexão lá, faça agora. Mude.
Mude a sua percepção, ressignifique a sua vida, mude o seu estilo de vida, mude a sua alimentação, faça uma atividade física, no começo com acompanhamento, depois, se você quiser, continue aí com uma caminhada, com bicicleta, que está tão na moda. Enfim, eu sou sempre a favor de um acompanhamento profissional, mas tenha liberdade, né? Não adianta, se eu corria, eu era um corredor e tive Covid, eu não vou voltar a correr de cara. Eu tenho que começar moderado, recuperar devagar. Eu fazia musculação, tinha força, não vou direto com o treino que eu tinha, com o peso que eu tinha. Eu sou bailarina, põe a perna lá, dança, vai devagar, vai voltando devagar, vai trabalhando devagar, para não ter tontura, para não ter fadiga, para não ter dor de cabeça, para não ter consequências piores. Vai devagar, respeita o seu organismo, respeita você mesmo, respeita aquela pessoa que teve, que está mal e que você não está entendendo, está achando que ela ficou preguiçosa, que ela ficou vagabunda, que ela só quer cama, só quer dormir. Será? Será que ela ainda não está com essas sequelas? Você se colocou no lugar de alguém que teve Covid, entre a vida e a morte, que foi entubado, que perdeu muita massa magra, que de repente saiu do hospital e não consegue andar, não tem força para levantar de uma cama, depende de tudo e de todos. E é uma doença que, como você tem que ficar em isolamento, você tem que ficar sozinho. Ainda se você tiver alguém que faça um prato de comida, uma canja, que vai numa farmácia comprar um remédio que você está precisando e te entrega à distância, mas te entrega. E se você for sozinho? E se você não tiver quem faça isso por você? É o momento de você se conectar com você, com a sua força interior. E se com essa energia que tem no universo, você chame do que quiser. Eu falo assim, porque tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que acredita em Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de conexão, de equilíbrio, de sintonizar a sua energia e vibração com essa energia e vibração desse universo. Eu acredito numa vida melhor. Eu acredito num mundo melhor. Por isso, se você teve Covid e tem todos esses sintomas, por favor, busque ajuda, busque se curar. Autocura. Eu trabalho com técnicas onde eu sou uma facilitadora, um instrumento que, através das minhas técnicas, eu vou proporcionar a potencializar a sua autocura. Mas você tem que fazer a sua parte. Só você muda a sua vida, a sua percepção, o seu estilo de vida, a sua saúde. Se você perdeu alguma parte da nossa live, ela vai ficar ali na página no Instagram da doutora Silene Paz. Ali tem os nossos contatos, nosso WhatsApp, no Facebook. Continue nos acompanhando. Na semana que vem eu vou falar sobre epigenética e vou explicar melhor o que é isso, Silene. Eu espero que eu possa ajudar cada um de vocês, que vocês recuperem a sua autoestima, a sua saúde, a sua energia, a sua vida. Um beijo, muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, por me acompanharem, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.